se esvaziar de vez em quando, né? É bom não ter certezas, não ter nada te preenchendo, ser só algo fugaz, vazio. Acho que isso é bom. É bom tá esvaziado. É isso aí. É só um fone. É só um fone. É isso. Vamos começar, vai. Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Maravilhoso. Caralho, fazia tempo que eu não fazia a entrada tão bem como eu fiz hoje. Eu vou me elogiar porque eu careço de elogios para mim mesmo. Então eu vou parar de me chicotear e vou fazer assim para mim, que nem o Luquiba tá fazendo, e é isso aí. Boa noite, meus queridos. Vocês estão bem? Fernandão, como vai? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Você começou muito bem o nosso episódio hoje e nós começamos muito bem o pré-episódio de hoje, né? Conversas bastante salutares, às vezes um tanto quanto profundas, não tão condizentes com o espírito que a gente sempre traz aqui no Zonecast de conversa, leveza e tudo mais, mas para se esvaziar, como eu falei no começo, né? Às vezes você tem que cavar fundo para tirar tudo que está lá embaixo. Foi isso que nós fizemos antes. Um abraço para vocês. Vamos em frente. Isso. Mas o episódio vai ser leve, não é, Luquiba? Boa noite, você tá bem? Boa noite, Clê. Boa noite, Fernandão. Quem mais nos escuta? Cara, eu tô ótimo. Um pouco ansioso, né? Neste momento tá rolando um clássico aí que não quero nem acompanhar. Eu não quero nem acompanhar porque somos bem fregueses dos caras, então o que vier ali é lucro. E o pior é que eu voltei correndo para casa por causa desta merda, deste clássico. Mas tá valendo, né? O Fernandão falou aí de cavar, me lembrei do Joe Dirt, aquele filme bizarro lá que o cara fala Life's a Garden, dig it. Então é por aí mesmo. E é isso. Antes de eu falar qualquer coisa de redes sociais e qualquer coisa, eu vou botar na tela aqui embaixo, primeiro, pela ordem. Eu vou botar aqui embaixo, vou botar aqui embaixo é para quem está no Spotify e no YouTube nos acompanhando. Para quem está nos ouvindo nas todas as plataformas de áudio possíveis e imaginárias que o Zonecast está, eu tenho que avisar. Na tela está o link para nos auxiliar no nosso projeto mais incrível, maior projeto deste bagulho, desta bagaça, desse site chamado Tailgate Zone, que é o projeto do TZ no PAN. Fomos credenciados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para cobrir o nosso Brasilzão. E como somos independentes, carecemos muito da ajuda de vocês. A ajuda pode ser monetária, seria muito bom. Qualquer cascalinho, qualquer R$1, R$5 já nos ajuda. Nossa rifa também, que está rolando também, nos ajudaria. Mas enfim, está aqui embaixo, tzbr.online/tznopan2023. Nesse site você acompanha como nos ajudar, né? Até compartilhando. Compartilhe com seu amiguinho, compartilhe com a empresa que você trabalha. De repente alguém olha pra gente e fala assim: esses caras são legal. Esse cara aí careca que tá aqui na parte de cima, não era você, Fernandão, era eu no caso. Eu tenho uma bela careca, maravilhosa, lustrosa. Falei, esse cara é carismático, esse cara é legal. Esse cara vai fazer um trabalho bacana. Enfim, quem sabe nos ajudam aí. É de extrema importância o seu auxílio, seja compartilhando, seja doando, enfim, nos ajude. Estamos próximos de embarcar, já estamos com passagem comprada. Estamos fazendo live sobre isso. Então, por favor, nos auxiliem. E deve ter saído o gol de alguém aí, Luquiba. Não sei se foi Corinthians ou São Paulo. Não quero saber. Foi pesada. Deve ser Corinthians. Paciência. Eu não sei, porque tem muito palmeirense aqui no prédio. Então, às vezes o grito pode ser... Mas aí palmeirense não tá gritando pra nada, meu irmão. Enfim. Seguindo, por favor, nos ajudem com isso. É de extrema importância. Eu gostaria de começar esse podcast já com essa informação.
E agora eu vou para o de praxe, sempre no meu monólogo aqui inicial, que é, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, e o Luquiba vai me xingar, porque o cu ainda tá na tela, mas enfim, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, e Tailgate Zone _BR no Twitter. Onde está a imagem do cu, que está Tailgate Zone, é o TikTok. Então aqui, imagine a logo do TikTok. A logo não, o logo. Meu irmão me corrigiu esses dias aí, quando eu falei a logo, é o logo. Então, o logo do TikTok, imagina aí no lugar do cu. Então, essas são nossas redes sociais. E também, como eu sempre gosto de falar, como eu já falei também, o episódio está em todas as plataformas de áudio, incluindo o Spotify, que você pode ver esse episódio como vídeo, ou no YouTube. Se você está no YouTube, ou se você não está ainda, vá até o YouTube, se inscreve no nosso canal, faz um comentário nesse vídeo aqui, dá um like, ativa o sininho, faz tudo o que precisa fazer em mais um pouquinho e acompanhe porque os projetos estão legais. Ontem a gente teve uma live, por exemplo, com o Kleber Ojima e com o André Rienzo. São nomes gigantes de beisebol brasileiro que conversaram com a gente sobre expectativas do PAN, sobre suas histórias no PAN. Teve pergunta de um monte de gente. Foi gol do São Paulo? Eu falei para você que poderia ser gol do São Paulo, Luquiba, tá vendo? Mas enfim. Pô, botei no chat privado, nosso chat privado aqui, ó, SPFC 2, Timim 0. Timim 0. Timim não, porque a história do Corinthians é grande. Apesar dos pesares, a gente tem que falar isso. A história do Corinthians é grande. Como o Corinthians surge é muito grande. As histórias das camisas do Corinthians são muito grandes. Mas a gente pode chamar de gambá, de timinho e foda-se. É isso aí. Que nem o Flamengo, timinho, foda-se. Mas beleza. Adoro arrumar treta. Faz 7 minutos que a gente tá gravando, já arrumei treta. Mas enfim, o que eu quero falar? Cheirinho. Cheirinho maravilhoso. É isso. A introdução foi essa. Acho que eu não esqueci de nada. E agora a gente vai para o nosso ponto da semana, que é aquela conversa que virou conversa de bar. E é isso mesmo. Mas vai ter lógica novamente, como na semana passada. Vamos sair de um assunto para outro. Vamos falar de tretas. Vamos falar de quadras depredadas. Vamos falar de números de MLB. Vamos falar de um caso só para anunciar que aconteceu. Vamos falar de seleção brasileira de basquete. Vamos falar de coisa pra caralho. Então vem com a gente. Corta, chuta, para primeira base! E eu esqueci de um aviso, Luquiba. Eu não pensei em dica. Então se vira, negão. Fica tranquilérrimo. Eu até demorei para entrar aqui no nosso bate-papo em off, porque eu estava terminando de assistir uma coisa que já é a dica. Meu Deus do céu, Luquiba, eu te amo demais. Mas beleza, vamos lá. Eu queria começar, então, agora. Faz de conta que não aconteceu nada disso aqui agora. Eu queria, no meu TDAH Show, eu queria falar que esse podcast começa caboclonizado. Eu estou caboclonizado. Bruno Caboclo é um monstro. É um monstro. Hoje o Brasil jogou a segunda partida de preparação para o Mundial de basquete e o Caboclo simplesmente botou um monte de jogador na NBA no bolso. No bolso. O Brasil ganhou da Austrália de 90 por 90 a 86. É o segundo jogo que o Brasil joga. O primeiro também ganhou, foi contra... Ai, meu Deus, esqueci o primeiro jogo do Brasil, mas ganhou também o primeiro jogo. Sudão do Sul. Sudão, muito obrigado, Fernandão. Sudão então, do Sul. Sudão do Sul. Tem que lembrar isso. Desculpe. Inclusive o pivôzão deles, que eu esqueci o nome, o maluco é monstro. Mas beleza. Ganhamos esse segundo da Austrália. Cheio de jogadores de NBA, Patty Mills, Joe Ingles, Josh Giddey, Josh Green, tá faltando o Matisse Taibo. Então, assim, o time da Austrália é bom. Tudo bem, não vamos fazer overreactions aqui, né, Luquiba? Mas, assim, que é só amistoso e tal, mas ganhamos de um time cheio de estrelas da NBA. E do nosso lado, sem NBAs. O Didi, que a gente tá perdido por aí, depois de ter aprontado umas, ficou fora, Raulzinho ficou fora, Raulzinho nem tá mais na NBA também, tá na Turquia. E quem mais ficou fora? Mais um jogador que eu não lembro agora que ficou fora também, mas o Gustavinho acabou levando uma seleção bem boa e o Caboclo foi o destaque. Gui Santos jogou? O Gui Santos ficou fora também. É isso. Boa, Luquinho. O Gui Santos também ficou descansando. Tá na preparação física. Então, o Caboclo foi destaque, duplo-duplo, 20 pontos, 11 rebotes. Botou todo mundo no bolso. O Benite também, o criticado Benite, também jogou bem, 17 pontos. Eu adoro xingar o Benite, mas às vezes quando ele joga bem, a gente tem que falar também com as bolinhas de 3 espírita dele lá.
Fora isso, eu acho que também vale a pena falar, porque tem um ponto ali depois que vai englobar isso. O Léo Mendel, que joga no São Paulo, e o Lucas Dias, que joga no SESI Franca, jogaram muito bem também, foram parte importante dessa vitória. Mas, como sempre, Iago, puta que me pariu. Esse moleque precisa ir pra NBA logo, ele já merece. Ele deixou todo mundo no chinelo, habilidade assim pra caralho, deixou o Taibu no chão, deu encarada, foi 9 pontos, 8 assistências, mas assim, jogou com muita classe, assim, dá pra esperar muito desse moleque no Mundial. Eu tô encantado com o Iago e eu não vejo a hora dele aparecer em algum time aí da NBA. Dito isso, é isso que eu queria falar. Não sei se vocês acompanharam. Eu queria uma percepção de vocês do Brasilzão. O Fernandão tá balançando a cabeça ali já. Patrãozinho, eu não acompanhei nenhum dos dois amistosos, a não ser pelo resultado, e comentei um pouco com o Gabriel Barros, que faz o Dodgers Cast comigo. Ele, além de fazer o Dodgers Cast, ele cobre muito a seleção brasileira de basquete masculino e feminino. E eu tinha falado para ele um pouco da minha surpresa da dificuldade que o Brasil passou no jogo contra o Sudão do Sul. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar do Sudão do Sul como uma seleção capaz de fazer frente. Nos 3 primeiros quartos daquela partida, o Brasil perdeu, né, as parciais. Então, me surpreendeu um pouco. Depois ele me falou de alguns jogadores da NBA que jogam no Sudão do Sul, né, o Wayne Gabriel, que foi jogador dos Lakers até uma certa altura da temporada. Tinha um outro cara que ele me falou o nome que agora eu esqueci. Então, assim, a gente sabe, e nós falamos aqui no Zonecast ainda, quando eu acho que não era nem Zonecast ainda, nós falamos da BAL, né, da Basketball African League. Tinha falado, né, do apoio que a NBA passou a dar, né, da grana que passou a colocar, do intercâmbio de jogadores do continente africano com clínicas e outras coisas que a NBA promove aí ao longo do ano. Então, a gente já vê alguns resultados aparecendo, né? A gente tem jogadores de origem africana já atuando na NBA, a gente tem grandes estrelas da NBA que vieram do continente africano. Então, muito legal ver isso. E aí, sabendo um pouco mais dessa história do Sudão do Sul, entendi bem aí, ligando os pontos, porque que o Brasil passou um certo aperto para poder ganhar, embora tenha ganhado bem, 10 pontos no final, e agora essa vitória contra a Austrália. A Austrália, que é um time comumente superior ao Brasil, né, em competições oficiais, principalmente o Brasil tem muita dificuldade para vencer a Austrália. Não sei se já venceu alguma vez, se venceu muito poucas vezes. Mas é legal ver um Brasil que durante muito tempo foi desacreditado, e eu não sei se a gente pode dizer que hoje o Brasil já volta a ser um time para se levar em consideração, mas é legal ver o time, na sua preparação para o Campeonato Mundial, vencer 2 adversários difíceis. A Austrália, principalmente pela qualidade, né, do basquete da Austrália como um todo, e principalmente pela Austrália ter os jogadores de NBA que tem. Então, embora sejam já caras bastante experientes, né, Ingles, Perry Mills, caras que já estão aí passando dos 30, mas experiência também conta muito, e qualidade esses caras têm. Então, muito legal ver o Brasil tentando se reencontrar no basquete. O Brasil, que é tradicionalmente uma seleção forte, né, na história do basquete, nas décadas de 50 e 60, o Brasil esteve entre os times que dominavam o basquete no mundo, chegou a ser campeão mundial por 2 vezes. Década de 70 as coisas começam a dar uma desandada, na década de 80 tem o ressurgimento com a vitória da seleção no Pan-Americano de 87 em Indianápolis, aquela vitória histórica, né, daquela seleção. Mas do fim da década de 90 para cá as coisas têm piorado muito. Tomara que agora seja um momento de reencontro, não só do basquete masculino, mas também feminino. Acho que fundamentalmente a gente precisa reencontrar um caminho do basquete no Brasil. O Brasil não pode ser um país só do futebol, não pode ser um país sazonalmente de vôlei. O Brasil tem que ser um país de vários esportes, e o basquete tem que estar nele, porque talento aqui a gente tem muito. Exatamente. E a gente vai falar muito disso de Brasil, de projeto, de basquete e tudo mais, também com uma outra notícia que veio essa semana. Mas só para fazer uma ligação disso, a seleção feminina, eu acho que tem uma reformulação muito mais interessante acontecendo agora, apesar do que a gente já discutiu muito no grupo do Zonecast, que a safra de armadoras no basquete mundial é um problema recente. Essa geração de armadoras é fraca, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É até difícil você olhar alguma nova armadora na WNBA ou no basquete europeu.
É bem complicado isso, mas enfim, tem sido legal como o Brasil está conduzindo aqui com os nomes mais novatos aí que a gente tem, inclusive com nomes aparecendo na WNBA. A gente teve agora também o nome da Camila como MVP aí da American Cup, que está jogando muito, que está no college, que deve ir para a WNBA no próximo ano. Então, é muito interessante isso aí. Mas, junto com essa notícia aí do Fernandão falar de evolução do basquete, realmente a gente começa a ver uma evolução no basquete masculino querendo ou não, apesar de a gente falar de ser um cemitério de jogadores, a NBB é muito responsável por isso. Criar-se uma liga com uma estrutura um pouco melhor, a gente consegue proporcionar que surjam talentos, pelo menos, né? A gente vê jogadores que acabam saindo para tentar o draft, como o Márcio tentou agora, acabou não sendo draftado por nenhum time, mas foi disponível para o draft, está jogando bem na seleção, então é muito interessante. E por que eu falo da NBB junto com o que o Fernandão falou? Porque hoje saiu a notícia que a CBB tira, depois de um racha das duas, né? A CBB já ter falado que as vagas de competições internacionais não seriam mais através da NBB, ela anuncia um campeonato brasileiro hoje de basquete, que vai ser feita com ela e com parceria na Dream Factory, se eu não me engano, que é uma empresa que trabalha junto com a NBB. Então esse campeonato os times podem participar de NBB, mas esse campeonato brasileiro, mas a premiação vai ser interessante. Esse campeonato brasileiro vai ser custeado pela CBB, então os times vão ter passagem paga, hospedagem paga, vai ter uma série de coisas interessantes, uma premiação bem maior também que da NBB, mas é engraçado ver esse movimento da Confederação Brasileira de rixa com uma liga que tem ajudado, querendo ou não, o basquete brasileiro. Eu não quero me aprofundar nisso, essa notícia saiu hoje, eu acho que a gente tem que dar mais uma estudada, mais uma devagada em cima disso, mas é um ponto de atenção, mexer em algo que tem minimamente dado certo. Eu acho que a gente tem que sempre estar disposto a mudanças, a melhorias. Parece coisas que eu li sobre esse campeonato brasileiro que a CBB quer proporcionar aos clubes, parece interessante, mas essa rixa acho que não ajuda o nosso basquete, o que a gente precisa evoluir. De qualquer forma, voltando à nossa seleção, ela vai jogar ainda mais um jogo essa quinta-feira agora, 4h45 da manhã, contra a Venezuela, e depois ela tem mais 2 jogos no dia 20 e no dia 21, contra a Itália e Sérvia, no que é chamado de Solidarity Cup. Depois disso já vai para Jacarta, para começar a disputar a Copa do Mundo, que vai ser dividida entre Japão, Indonésia e Filipinas, e o primeiro jogo do Brasil é no sábado, dia 26, contra o Irã, 6h45 da manhã. Então, por favor, não perdam. Adoro falar não perdam. Mas é isso. Senhores, continuando nesse rolê de basquete, eu falei demais já agora. Eu passei para vocês uma matéria que saiu essa semana sobre uma quadra de basquete em Sapopemba, zona leste de São Paulo. A quadra foi depredada. Uma quadra pública que foi depredada com pinturas no chão, dizendo: cadê o futebol? Eu não sei, assim, o que me surpreende mais. Eu fiquei pensando, eu fiquei lendo a matéria, eu tive várias indagações, tentei pensar de um lado, de quem pichou, tentei pensar do lado de quem quer jogar o negócio e não tem espaço e tudo mais. Eu só queria abrir com um ponto. Essa quadra, nessa comunidade, nessa região lá, inclusive é muito legal, a quadra fica embaixo do monotrilho da linha 15, né? Do metrô, parece até quadra de Brooklyn, parece quadra europeia, tal, aquelas quadras mais estilosas assim. Ela é requisitada desde a década de 90. E agora, quando a comunidade consegue uma quadra, quebra um cadeado, entram para pichar, é morador que estava pintando a quadra, é morador que estava arrumando o aro. Então, assim, é triste ver a que ponto chegamos nesse país, Luquiba, onde em esporte a gente só cuida do futebol. Só podia ser corintiano para fazer isso. Bom, sacanagem. Não tenho o que falar.
Não, mas brincadeiras à parte. Cara, infelizmente a gente sabe que é o país do futebol, o pessoal não tem mente aberta, só quer saber de futebol, né? Eu já sofri bastante, né, anos anteriores, jogava basquete, e era difícil mesmo de arrumar espaço público para jogar, e aí você tinha que ir lá para o Ibirapuera, aí lá o nível é outro, né? Não é um amadorzão terrão, já é um amador já, né, mais hard. Então, quem que só quiser ficar brincando não conseguia, porque você vai em prédio, não tem, porque eles colocam aquelas redes de proteção pensando em futebol, e aí basquete você não consegue fazer, né? Então, já passei por isso. Imagino uma comunidade que ficou décadas aí tentando construir isso, e aí depois vem algum babaca aí para fazer esse estrago aí, né? Paciência, infelizmente é o Brasil, a gente espera que mude, mas está longe disso ainda, é muita coisa ainda para arrumar. O comportamento das pessoas aí é medíocre. E é muito louco, né, Fernandão? Porque a gente fala do esporte às vezes como movimento social, e o basquete ele é muito ligado a essa cultura de rua, né? A gente ter essas quadras grafitadas, ter quadra que sempre, sei lá, tem um incentivo da comunidade para aquela quadra existir. A gente tem o torneio que todo mundo fala até hoje dos Estados Unidos, o Hooker, do Hooker Park. Então, assim, é muito ligado a isso, né? É muito ligado a pequenas comunidades, as comunidades negras e movimentos negros e tudo mais, e o negócio... o basquete até chega a ser periférico, né? Naquela época que a gente fala da NBA, obviamente que aquilo tem um preconceito absurdo, mas que a galera falava que a NBA era uma liga de marginais, né? Então, assim, é doido, né? A gente vê quando o esporte consegue um espaço dele. Não sei, eu fiquei chocado com a matéria, fiquei até pensando assim, porra, mas será que queria ter uma quadra ali mesmo? Será que a galera não quer outra coisa? Mas, cara, pediam desde 90 quadra lá, e mesmo assim foi um pobre de espírito fazer o que fez. Patrãozinho, assim, no microcosmo é um reflexo do macrocosmo, né? Um país hegemonicamente que adora o futebol. E a gente sabe, infelizmente, a pichação, a depredação da quadra de basquete, com essa frase "cadê o futebol?", ela reflete um pouco dessa ideia de que todo investimento só vale a pena se for feito no futebol, né? E a gente está falando de absolutamente todos os níveis, né? A gente está falando desde o investimento do nível profissional, para você ter um time forte e tudo mais, desde isso aí que a gente está vendo. A construção de áreas públicas para prática esportiva só vale a pena se for para construir uma quadra de futebol. E se tiver ali aquelas quadras poliesportivas, o tempo para que você jogue vôlei, basquete, handball, qualquer outra coisa que valha, é mínimo em relação ao que as pessoas vão ocupar aquele espaço jogando futebol. É uma pena porque o cara que chega a fazer esse tipo de coisa, ele acaba não tendo condição de refletir sobre o que ele está violentando de fato, né? Quando você falou aí da ligação que o basquete tem nos Estados Unidos, né, com a comunidade negra, com hip hop, com rap, né, com todas as manifestações por direitos civis, né? A gente teve jogadores importantes do basquetebol envolvidos, né, na luta pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos, Kareem Abdul-Jabbar, o Bill Russell, né, os caras que sempre estiveram envolvidos com isso. Então, o cara está agredindo muito mais do que o patrimônio, né? Ele está pichando muito mais do que o piso de uma quadra. Ele está confrontando um desejo, né? Um desejo de se manifestar, um desejo de se colocar como se é de fato, né? De mostrar suas preferências musicais, esportivas, de comportamento e qualquer coisa que o valha. Assim, é lamentável que a gente ainda tem que discutir num país com 210 milhões de habitantes, com potencial para ser um expoente em absolutamente todos os esportes, né? A gente estava falando aqui, né, se a gente procurar por jogadoras de basquete, nós vamos encontrar boas jogadoras de basquete no Brasil. Se nós procurarmos por jogadores de basquete, nós vamos encontrar de vôlei, de badminton, né? Quantas matérias a gente já viu aí de projetos sociais
que chegam em comunidades para desenvolver ali a parte mesmo lúdica, social do negócio, de integração que o esporte promove, e de repente você tem destaques no badminton, você tem destaques no judô, você tem destaques em esportes que você não imagina que o Brasil pudesse fazer alguma coisa, e o Brasil faz. O Brasil tem jogador de beisebol, e dos bons jogadores de beisebol, né? Então, assim, é um país, usando um trecho de uma matéria que nós vamos comentar daqui a pouco, em se plantando dá, né? O Pero Vaz de Caminha falou isso lá atrás, e é isso. Se a gente cultiva talento aqui no Brasil, a gente colhe bons jogadores, ótimos jogadores e jogadoras em todos os esportes. Então, quando o cara faz esse tipo de coisa, esse tipo de agressão, esse tipo de violência, ele está violentando muito mais do que o patrimônio, porque no final das contas o patrimônio é o quê? Você vai lá, passa a tinta por cima de novo e pronto, acabou, está feito, e segue em frente, compra um novo cadeado, talvez um cadeado mais forte, inventa um sistema de segurança um pouco mais eficaz e evita isso. No fundo, o que você está agredindo é um pensamento, e isso aí é problemático. Isso dói bastante. Enfim, eu fiquei decepcionado com isso. Eu vou acompanhar mais, eu vou ver se existe até alguma forma de eu ajudar nisso aí. Isso é um compromisso meu aqui, por isso que eu estou falando até no podcast, porque é uma forma de tentar ajudar realmente o esporte, né? A gente fala muito e a gente às vezes tem poucas ações, né? Mas quando eu vi essa matéria, para mim foi uma sacanagem sem tamanho, mais com uma galera que é carente por uma quadra de basquete desde a década de 90. Então, é muito bizarro. E só para não sair ainda de treta, Luquiba, porque é só um anúncio, antes da gente falar de coisa boa, de TechPix, que no caso não será TechPix, será a final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Será iogurteira top term. Antes da gente ir para essa parte boa, falar de coisa legal, eu vou deixar você falar isso, porque você foi quem você quem alugou um apartamento na minha cabeça com essa história. Michael Oher, como pichar a história de um filme? Olha que delícia, olha que delícia. Sandra Bullock continua, porque foi uma baita atriz, mas talvez a história desse filme esteja manchada, do Blind Side. Pois é. Surgiu aí as notícias, primeiro do Oher, né, se manifestando, falando que é tudo mentira, tudo enganação, que na realidade ele foi passado para trás pela família, que ele não foi nem adotado pela família, ele só tinha eles como tutores, e que foi enganado, né? Ele soltou o verbo, falou que a família devia dinheiro e outras coisas, né? E aí eu falei para você, espera um pouco, segura um pouco, porque a gente precisa escutar os dois lados, né? Porque qualquer ponto que acontece tem sempre três lados. O lado dessa pessoa, o lado daquela pessoa e a verdade. A gente sabe que, né, sempre vai ter ali o que você apurar. A família já se pronunciou através de advogado, falando que não é por aí também, falando que o Oher chantageou a família, falando que se não pagasse uma quantia, ele ia manchar a imagem, né, da família, como de fato fez. Então a gente não sabe quem ainda está falando a verdade, acho que ainda é um pouco cedo, né, para tirar qualquer conclusão, mas onde a fumaça há fogo. Então vamos ficar aí monitorando, ver qual que é o desdobramento dessa notícia. E de fato, isso já manchou completamente essa história, porque pelo nível da briga, a gente sabe que talvez as coisas não foram tão amorzinho como o filme passou, né, retratou. E aí cada um tem os seus interesses e vai brigar pelos seus interesses. Então, vamos esperar ainda o desdobramento dessa história para a gente poder analisar com calma e tomar, né, os partidos que a gente tem que tomar, porque hoje a gente pode, de repente, cair matando em cima da família, defendendo o Oher, de repente a gente descobre que o cara é um filho da puta também. Então, acho que é hora de esperar um pouco ainda. E o pessoal se batendo no Mississippi ainda, né, Fernandão? Deixa os caras resolver lá primeiro, né? Não, eu acho que assim, se há alguma coisa positiva dessa briga, né, é uma pena, porque essas coisas sempre me causam um certo estranhamento, né, do porquê levar essas coisas para dentro da imprensa, mas se há algum ponto positivo é poder fazer o Blind Side 2, né, agora contando a verdadeira história da família com o cara. E aí o roteirista, galera de Hollywood, vamos acabar com essa greve, vamos resolver essa treta, vamos começar a pensar aí
no segundo filme já. E, por favor, parem com essa treta, porque a minha CCXP aqui no Brasil precisa ter artistas, senão eu vou ficar muito chateado. A única coisa dessa história toda que eu não acho justo é criticar, como já vem pessoas criticando, querendo que a Sandra Bullock tem que devolver o Oscar. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver uma situação com a outra. A pessoa pode ter sido uma filha da puta, mas o que a atriz tem a ver com isso? Se ela conseguiu interpretar e fazer você ver o lado humano e simpatizar com a pessoa, aí que você tem que dar o Oscar mesmo para a pessoa, que ela é uma ótima atriz. Então não tem nada a ver querer brigar e respingar em cima de quem não tem nada a ver com a história. E tanta tinta que ela meteu naquele cabelo lá para ficar loira daquele jeito, coitada dela, né? Tirar o Oscar da mulher ia ser muita sacanagem. Mas para quem não entendeu o que a gente está falando até agora, existe um filme chamado The Blind Side, ou então Um Sonho Possível, que concorreu ao melhor filme do Oscar e teve como melhor atriz desse ano, acabou sendo a Sandra Bullock, que faz o papel da mãe do Michael Oher. Michael Oher é um jogador de futebol americano, jogou pelo Ravens e jogou por outros times que eu não lembro agora, mas o príncipe, ele foi draftado pelo Ravens. Pelo Titans, se não me engano. Titans, exatamente, é isso aí. Mas ele jogou mais tempo no Ravens mesmo, e ele foi adotado por essa família, né? A história que conta, ele foi adotado pela família que tutelou ele muito bem, educou e colocou o moleque para virar um baita atleta no college e disparar depois na NFL. Na época que teve o filme, ele só criticou que ele foi mostrado como um imbecil, né? Que a única revolta dele era que ele tinha mostrado como um imbecil no filme e que isso atrapalhou ele a negociar contratos com a NFL. Mas agora, depois de muito tempo, veio ele falar que na época, como ele estava no auge, recebendo dinheiro da NFL, nunca se preocupou com o filme, mas agora ele descobriu que a família não tinha adotado ele não era adotado, tinham feito como se fosse um contrato de tutela dele, sei lá, uma procuração, qualquer coisa louca. O nome em inglês eu não lembro agora, mas eu não achei uma palavra parecida em português, mas é como se fosse uma procuração para responder por ele. E aí ele não recebeu nenhum desse dinheiro do filme e tal, mas aí é o que o Luquiba também falou, tem os lados aí que a gente precisa observar, e só começou o burburinho essa semana. Então também vamos acalmar, vamos acompanhar, vamos ver quem foi filha da puta nessa história. E eu gosto disso, eu gosto de fofoca aqui no Tailgate também. Então vamos esperar um pouquinho. O Fernandão fica louco. Mas é isso. Vamos falar de coisa boa, Luquiba. Vamos falar da Copa do Mundo de futebol feminino, que foi incrível. Estamos chegando agora na final, será a final entre Espanha e Inglaterra. Estou chateado que a Austrália não passou, mas que final, né, Luquiba? Tem coisas boas para tirar dali, não tem? Tem coisas ótimas, cara, para tirar, uma final inédita, um vencedor inédito, né? Eu acho que foi a Copa onde os favoritos foram caindo cedo, né? A gente teve várias seleções favoritas que não classificou nem para os playoffs, né? E aí, no começo dos playoffs mesmo, também algumas quedas, e aí despontaram já a Inglaterra como favorita, e de fato ela carregou isso até o final, e vamos ver aí quem vai ser sagrada campeã. Foi aquilo que a gente estava conversando, né? Antes, tem muita coisa interessante que a gente pode tirar. Saiu hoje uma matéria, acho que no UOL, foi a que eu mandei para vocês, que retrata nisso, algum colunista lá retrata justamente isso, que é a vitória do investimento, né? Que não é à toa que essas duas seleções estão fazendo a final, que são as duas seleções que mais investiram, os dois países que mais investiram, né, no esporte feminino, não só no profissional, né? Toda a categoria de base, porque as pessoas acham, é só criar uma liga profissional que as jogadoras aparecem. Não aparece. Se ela não tiver oportunidade desde como criança, ela não vai conseguir se formar para chegar como profissional. A gente sabe que existem as exceções de pessoas que conseguem isso, mas não é a regra, né? Então, vamos começar a criar, apostar, e aí a gente vê o que acontece. E aí você pega a seleção espanhola, que se eu não me engano só uma jogadora não joga na Espanha, né? O resto, a seleção inteira joga lá. E a Inglaterra, se eu não me engano, também, eu acho que é a liga com mais jogadoras na Copa, né? Não só da seleção inglesa, mas de outras seleções que estão lá. Então, as duas maiores potências do futebol feminino a nível de campeonatos, né? Então faz jus e é justíssimo. E seleções que a gente sempre sabe que tem tradição, mas que faz tempo já que não apresenta, está começando a ver o que a gente vê isso no nosso esporte masculino, né?
não adianta você só jogar com a camisa, você tem que ter muita coisa ali por trás, né? A seleção americana foi uma das maiores decepções aí da Copa, e outras, acho que a alemã também, né, que caiu na fase de grupos. Então, vamos ver se eles reinventam, né, para poder, quem sabe ali daqui a 4 anos, a gente ter uma Copa mais grandiosa ainda, né? Eu espero que o Brasilzão também, com esse projeto que começou, que daqui a 4 anos a gente já tenha também um resultado mais amistoso, amigável, né, para a gente comemorar. O Fernandão, eu ia te chamar falando que as semifinais foram incríveis, mas seria um pecado falar apenas isso. Foi incrível desde o começo, né? Toda a fase de mata-mata, desde as fases de grupo, tivemos uma Copa impressionante. Antes de eu falar de números, foi impressionante o que a gente teve nessa Copa, né? Eu acho que a gente pode tirar de mais legal dessa Copa é justamente essa capacidade que o futebol feminino teve aí em pouco mais de 30 anos de se renovar completamente, né? A gente tem, no início ali das primeiras Copas do Mundo, uma certa dominância de Alemanha, Estados Unidos, o Brasil se colocando também, né, muitas vezes como um competidor forte para títulos, Olimpíadas também, e a gente chega a essa Copa com, como o Luquiba disse, né, já nas semifinais, todas as seleções envolvidas nunca tinham chegado, nunca tinham sido campeões, então a gente vai ter uma campeã inédita finalmente. E a gente teve o surgimento de diversas outras seleções, né, ao longo dessa competição. A própria Colômbia, né, foi uma grande surpresa, né, e uma belíssima surpresa. O ressurgimento da Suécia, né, a Suécia também, que durante os primórdios ali do futebol feminino foi uma seleção dominante, né, em relação às competições, passou por um tempo de crise e conseguiu se reinventar, chegando até as semifinais, e continua sendo um problema para a Suécia, né, passadas as semifinais tem sido problemático para a Suécia ao longo desse tempo. E é legal ver o surgimento de novas potências, né? Eu acho que o esporte precisa dessa dinâmica, dessa diversidade. É claro que para quem torce para a seleção brasileira, para quem torce para a seleção dos Estados Unidos, da Alemanha, é muito legal ver a sua seleção sempre brigando, sempre competindo. Mas eu fico feliz de ver que o futebol feminino está se fortalecendo. E só para a gente não soar contraditório aqui, patrãozinho, né? Quando a gente falou aqui mais cedo, o Luquiba falou, né, que quando há investimento a gente tem resultado. A gente falou muito, né, na época da desclassificação do Brasil, dessa falsa impressão que as pessoas quiseram criar de que, havendo investimento, há resultado. O Luquiba e nós aqui, hoje, nós estamos falando não desse investimento de dinheiro. Bota o dinheiro, dá condições para os profissionais jogarem e a gente vai ter resultado. O que nós estamos falando aqui é de investimento em base. Sem uma base, você não constrói um futebol profissional, né? Tanto Espanha quanto Inglaterra têm categorias de base na mais tenra idade, né? Crianças, meninas com 9, com 11, com 13 anos já estão nos clubes, já estão desenvolvendo, claro, né, dentro das perspectivas do que uma criança precisa fazer nessa idade, né, dentro do esporte. Mas, por exemplo, a Inglaterra é a atual campeã europeia de futebol profissional, a Espanha é campeã europeia sub-20 e é bicampeã europeia sub-17. Ou seja, o que a gente pode pensar da Espanha daqui para frente? É que possivelmente vai ser uma hegemonia dentro do futebol, né? Se ela está conseguindo se colocar de maneira tão forte assim nas categorias de base e já chegando a uma final de Copa do Mundo com umas dezenas de jogadoras maravilhosas naquela seleção, a Paraguelo é uma delas, né? Aquela camisa 10 espetacular, a Puteias, que é a atual melhor jogadora, a goleira entrou na fase de mata-mata. A menina nunca tinha jogado na Copa do Mundo, e quando entrou na Copa do Mundo foi para jogar oitavas de final, quartas de final, semifinal e agora a final da Copa do Mundo. Então, assim, nós estamos vendo o surgimento de várias belíssimas jogadoras, não só porque você tem um time do Barcelona, você tem um time do Real Madrid, você tem um time do Atlético de Madrid, do Getafe, de todos os times, mas fundamentalmente você tem uma base sendo construída, o que dá condições para que a gente saiba que daqui a algum tempo a Espanha vai continuar competindo, a Inglaterra vai continuar competindo, e tomara que isso sirva como um estímulo para outras ligas ao redor do mundo e fundamentalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe
obrigatoriedade que times de futebol profissional masculino têm que criar os seus times de futebol feminino, mas não pode ser algo que é criado apenas porque há uma ordem, mas tem que ser uma coisa séria e, principalmente, como a Alicia Klein, que foi que escreveu essa matéria que o Luquiba compartilhou com a gente, disse, sem base você não tem para o futebol profissional. Tem que ter base para ter futebol profissional. E só legal. para completar, Clê, o que o Fernandão disse da obrigatoriedade, eu vejo isso pelo próprio São Paulo. O São Paulo tinha a Cristiane, né, tinha a Cristiane no time, ela saiu, ninguém entendeu na época porque ela saiu, e aí depois convidaram a Formiga para fazer parte, né, da diretoria, coisa do tipo, e a Formiga já soltou na mídia dizendo que os caras estavam lá simplesmente por cota, sabe? Tipo, a gente só não quer ser rebaixado, mas ficar no meio da tabela tá bom. Então, assim, você não tá pensando na competitividade, no desenvolvimento, você simplesmente está pensando, queremos ter isso aqui só para cumprir tabela e beleza. E não é por aí. E não acho que isso só é com São Paulo, eu acho que com outros times também deve acontecer a mesma coisa. Então, eu acho que se não girar essa chave de entender que tem que começar desde lá de baixo, da mesma forma que a gente tem no masculino, as escolinhas de futebol, todas as categorias de base e tal, se você não fizer isso pro feminino, cara, desculpa, não vai dar para ficar só esperando que a gente tenha esses talentos prontos para cobrar essa seleção para ser campeão como o pessoal cobra. O patrãozinho, tá. Deixa eu só complementar, pegar um gancho nisso que o Luquiba falou, né, de ter categoria de base, de ter uma consistência na formação de jogadores. E eu quero repetir aqui o que a Fran e a Ju Cabral têm falado muito nos comentários, né, delas durante os jogos lá na Cazé TV e pós-jogos na Cazé TV. Pais e mães, permitam que suas filhas joguem futebol. Se elas gostam, se elas querem, permita, estimule. Incentive, né? Tirar dessa coisa de que futebol é esporte para homem. Não existe esporte para homem. Existe esporte e quem gosta de praticá-lo. Então, se sua filha gosta de jogar futebol e quer ir para frente nisso, estimule, incentive, porque é isso. A gente precisa ter gente praticando o esporte. Quando você tem gente praticando o esporte, a chance de você tirar dali grandes jogadoras, grandes talentos é muito grande. Não, muito bom. E eu só queria puxar um gancho antes da gente mudar aqui, que tem todo esse lado do que foi a Copa, os números impressionantes. A gente está falando aí na primeira rodada, 322 mil pessoas vendo o jogo na Espanha, por exemplo, né? Então, assim, era 13% da TV espanhola assistindo. Então, são números impressionantes comparado ao que a gente viu em outras Copas, assim, né? Não só de audiência, mas também do público, né? A casa média cheia em quase todos os jogos. Quase todos os jogos, se não me engano, 40, 50 mil pessoas, todos os jogos, uma coisa fantástica mesmo. Inclusive é engraçado porque eles separaram estádios de 30 mil pessoas achando que seria ok. E lotavam todos. E se tivesse mais ingresso, se tivesse mais espaço, a galera assistiria. Então, assim, foi muito legal também ver como a galera na Austrália, na Nova Zelândia, engajaram no negócio, assim. Foi muito bacana. É sucesso completo. Fernandão, fala aí. E patrãozinho, a gente está falando aqui dos números, né, da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, no público que foi aos estádios, né, o Olímpico de Sydney sempre lotado nos Jogos da Austrália, não só nos Jogos da Austrália, mas especialmente, claro, né, nos Jogos da Austrália, sempre batendo lotação máxima, quase 80 mil pessoas em todos os jogos. Mas falando um pouco aqui da Cazé TV, né, que transmitiu todos os jogos da Copa do Mundo, em jogos da seleção brasileira, mais de 1 milhão de aparelhos ligados na Cazé TV, simultaneamente. Isso, se você imaginar o seguinte, 1 milhão de aparelhos ligados, se tiver 2 pessoas assistindo o jogo, são 2 milhões de pessoas assistindo o jogo, né? E depois que a seleção brasileira cai, a gente, né, geralmente acontece isso aqui no Brasil, né, as pessoas meio que deixam de lado o negócio e vão cuidar da sua vida. Hoje, durante Austrália e Inglaterra, 450 mil aparelhos ligados para ver um jogo às 7 horas da manhã. Ontem, com Suécia e Espanha também, um público muito grande.
A Cazé TV entrou essa Copa do Mundo com um pouco mais de 7 milhões de inscritos no canal, bateu a meta deles, que era chegar a 9 milhões de inscritos, ou seja, durante um período de pouco mais de 20 dias, eles juntaram mais 2 milhões de inscritos no canal deles. Então, a gente vê a potência que é o esporte, né? E aqui nós estamos falando do ponto de vista econômico apenas, né? A gente está olhando muito para a parte do negócio, mas o esporte é também muito mais do que só o negócio, né? A gente sempre bate muito aqui no Tailgate Zone da importância do esporte como um instrumento, uma ferramenta de mudança social. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa também olhar o esporte. É claro que vencer é importante, construir a sua vida a partir daquilo que você faz no esporte é muito legal, mas o esporte é, no fundo, um grande agregador. Eu acho que é assim que a gente tem que olhar para o esporte sempre. Não, você é maravilhoso, porque eu tinha o gancho na sua primeira fala, você continuou deixando o gancho na sua segunda fala. Você soltou o nome de uma jogadora durante a sua fala, da Paralulo, jogadora da Espanha. Eu acho que ela tem uma representatividade maior ainda nessa final e no time da Espanha do que muitos podem ver. Para quem não sabe, a mãe dela ela é imigrante, ela é da Guiné Equatorial e ela chega na Espanha, conhece o pai da Paralulo, que era um eletricista, se não me engano, em Zaragoza, que eles se conhecem. E na Espanha, um dos países que tem os seus partidos, se não me engano, um tal de Vox, que é de extrema direita e que quer eliminar todos os imigrantes do país, e é um dos países que mais maltrata imigrantes, é impressionante ver essa menina sendo um símbolo da seleção que está chegando à final e que pode trazer um título inédito para a Espanha. Então, que foda, cara. Que foda. Eu vou torcer muito para essa menina para a Espanha na final. É isso que eu tenho para dizer. E patrãozinho, pegando a Parauelo para a gente poder amarrar tudo, né? A gente começou falando aqui da importância de construir uma base consistente para que a gente possa ter uma categoria profissional forte. Ela, até pouco tempo, se dividia entre futebol e atletismo. Verdade, bom ponto. Até o ano passado. Jogar no Barcelona deu a ela condições de dizer o seguinte: não, agora eu sou jogador de futebol. Então é isso, né? Ela é a síntese de muitas coisas na realidade do futebol feminino mundial, né? A gente viu nessa Copa do Mundo uma seleção que foi jogar graças a uma vaquinha que elas fizeram, a seleção da Jamaica. A gente viu uma jogadora do Panamá fazendo um gol de falta. Até então, eu acho que é o único gol de falta da Copa, a Cox, e chorar copiosamente pela alegria de ter marcado o primeiro gol, né, dela numa Copa, do país numa Copa. A gente viu várias seleções africanas jogando muito bem, né, África do Sul, Marrocos. Então, essa Copa do Mundo, a Nigéria, essa Copa do Mundo é um prazer. Essa Copa do Mundo de futebol feminino é um verdadeiro prazer, um verdadeiro deleite para a gente aqui do Tailgate Zone, principalmente, que vemos o esporte muito para além daquilo que é ganhar um título. Mas eu pelo menos, eu acho que aqui a gente compartilha da mesmo sentimento, mesma opinião. A gente fica muito feliz de ver esse surgimento, essa força. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A pessoa ter o direito e fazer aquilo que ela gosta de fazer com plenitude é maravilhoso. Foi incrível. Foi incrível. E ainda mais depois de uma Copa de 2022 banhada a sangue em Dubai. Essa tá maravilhosa. Linda, perfeita, gostosa, cheirosa. Ainda tem isso, Fernandão. Ainda tem isso. Ai, beleza. Vai Espanha. Vou torcer muito para Espanha. É isso. O que eu ia falar? Eu ia falar que a gente tem que falar de MLB. Só que, senhores, o nosso podcast está alongando e eu estou com medo da gente entrar aqui num assunto interessantíssimo de MLB e ter que correr. Qual que era a nossa ideia? Apresentar os números pós essas mudanças que
senhor Roberto Manfredo aplicou na liga. Tem muita coisa interessante, tem muito número bom a ser analisado. Teve dúvidas que, no momento que a gente falou sobre duração de jogos, eu trouxe aqui uma dúvida caquética, retardada, alucinada, mas que eu acho que é interessante também, que era o consumo de bebida alcoólica nos ballparks, por exemplo. O consumo em si, né? É que eu voltei para falar de cerveja, mas foquei para falar de cerveja. Mas o consumo em si, né? Porque muitas daquelas pessoas que estão no ballpark ali, aquelas concessions, é uma concessão ali para alguém, né? Então, assim, o estádio aluga para alguém vender alguma coisa ali. E eu fiquei pensando, o que essa galera vai fazer, né? Como será que essa galera vai sobreviver com menos tempo de jogo? Porque 4 horas num ballpark, você consome de tudo. Então, enfim, depois de ter elucubrado um pouquinho aqui, eu acho que seria muito malvado a gente cortar esse assunto, falar rápido. Então, semana que vem falaremos disso. Desculpem prometer e não cumprir nesse episódio, mas o papo estava bom aqui com a história do basquete, da quadra e da Copa do Mundo Feminina. Então, ficamos para a semana que vem. E agora, se vocês não quiserem comentar nada sobre esse episódio, eu já vou passar para a dica. Eles balançaram a cabeça para você que está só ouvindo, então eu estou aqui áudio descrevendo e nós vamos para a dica. Deu uma leve travada para mim, mas a minha experiência de gravar nesse bagaça diz que durante a gravação, quando sair para vocês, não estará travada. Mas é isso. Luquiba, você fez o dever de casa. Eu não fiz. Qual que é? Então, eu tinha lido a respeito, né, desse documentário, filme, sei lá como que a gente pode classificar, algumas semanas, né, e eu tava só esperando ter um momentinho tranquilo para poder assistir. É uma série fantástica da Netflix, né, que todos os episódios que eu vi são fantásticos. Ainda tem um que eu tô ávido para assistir, que eu ainda não assisti, que é daquela treta lá do Pistons com o Pacers, se não me engano. Untold? Você vai trazer um Untold para nós? Isso, sim. Rapaz! Os Untolds, né? Pelo menos todos que eu assisti são fantásticos. E hoje eu assisti o Johnny Football, que é fantástico. Caralho, saiu já? Saiu já, exatamente. E assim, Fala do Manziel sim, com depressão, mano. Exatamente. Tipo assim, a carreira inteira dele, confesso que nunca simpatizei com ele, sempre achei ele uma pessoa arrogante e fiquei feliz pelo fato de ele não ter tido sucesso na NFL, e confesso que eu mudei um pouquinho minha opinião depois de ter visto, né, de ver o lado humano dele, né, tudo que ele passou, e é bacana, cara, é bacana. A gente, né, de repente esquece que as pessoas são pessoas, né, a gente entende que os atletas é famoso, é habilidoso, isso, aquilo, a gente esquece que às vezes é um cara que está por lá e ele tem esses problemas também. Eu não vou dar spoiler, né, mas sim, conta o fato de depressão, e uma coisa que também repercutiu, que em um momento ele disse que quase se matou também, né, chegou um ponto da vida dele que ele quase se matou. Então, acho que vale a pena assistir, né, talvez mude um pouquinho a imagem a respeito dele, a minha pelo menos com certeza mudou. Ele poderia ser como atleta arrogante, mas como pessoa mudou um pouco a imagem que eu tinha dele. Então fica aí a dica, tá na Netflix, e é fantástico, cara. Todos os Untolds que eu assisti até hoje, eu recomendaria, né? O do Theo, o Mandatel, o do aquele juiz, me fugiu o nome, e agora o próximo que tá na minha lista é o do Palace, lá para assistir a treta. A história eu já conheço bastante, mas o Untold eu ainda não assisti. Então fica essa dica aí. Aliás, depois a gente já deu o Melecete Palace aqui como dica, num podcast lá bem para trás. Eu não quero ficar falando muito dele, mas eu quero depois que você assistir, chama pra gente trocar uma ideia. Fernandão, chama também. Vamos trocar ideia lá no grupo do Zonicast. Vamos trocar uma ideia para ver se a gente traz esse assunto para cá também, porque eu acho que tem conteúdo pra gente falar ali ainda mais do que a gente falou da quadra, do estilo de vida, da NBA e do basquete para além do esporte. Eu acho que é legal da gente falar. Fernandão, Johnny Football. Você não sabe quem é Johnny Football, mas eu vou falar para você e para quem está nos assistindo. Eu sei quem é. Eu sei quem é.
Claro que eu sei. Não conheço tão Johnny profundamente Manziel. quanto vocês conhecem, mas já vi a chamadinha dele lá na Netflix, já era uma coisa que eu assisti, inclusive, quem estiver nos ouvindo e vendo aqui, sigam as dicas do Luquiba, porque ele tinha dado uma dica aqui semanas atrás da série do Quarterback, que é simplesmente espetacular, espetacular. Eu acho que tem muito dessa pegada que ele trouxe aí do Manziel, né, de ser um cara que aparentemente era arrogante, mas quando você vai conhecer um pouco mais a fundo, você entende algumas coisas que estão ali no entorno, da construção da personalidade do cara. E também lá na série Quarterback você vê muito disso, né? Você, todo domingo, quinta, segunda, você vê os caras jogando, fala assim, aquele ali é um jogador de futebol, faz aquilo, mas, cara, tem um monte de coisa por trás, tem uma vida por trás, tem relação com a família, tem a construção da personalidade dos caras, tem as decepções, tem as frustrações que eles carregam com eles. Então, assim, são séries que fazem você mudar um pouco a perspectiva de como você olha o jogo, como você olha o esporte. É claro que você continua torcendo, você continua querendo que seu time tenha sucesso, mas é preciso entender, como o Luquiba disse, né? Por trás do cara que arremessa uma bola ali tem uma pessoa, e precisa respeitar essa pessoa também. Johnny Football, Johnny Manziel, jogou em Texas A&M, teve uma belíssima carreira. Eu tô tentando lembrar aqui, eu sei que tem um wide receiver muito famoso que jogou com ele. Era o Mike Evans que jogava com ele? Em Texas A&M? Não. Mike Evans eu acho que é antes dele. De cabeça eu não lembro, mas não é o Evans, não. Enfim, ele teve uma brilhante carreira em Texas A&M. Ele foi muito comentado no draft de 2013, 14? Não lembro. Mas o draft do Ted Eu acho que foi 14, se eu não me engano. E foi o mesmo do Blake escolhido, Bortles. que é o do Ted Bridgewater também, né? Que o Bridgewater escolhido por isso, que o Blake Bortles saiu, acho que na pick 3, que era expectativa que fosse o Manziel, né? E aí saiu o Bortles, então é esse draft. Mas o do recebedor, eu confesso que eu não lembro quem que era, não. Eu tô até vendo se eu acho aqui. Eu tenho muito o Mike Evans na cabeça, mas eu posso estar totalmente errado, porque minha cabeça é um buraco negro. Enfim, é muito interessante. E ele acabou sendo draftado pelo Cleveland Browns, que é uma zona. Seria o Mike, eu tô lendo aqui o Mike Evans, ele se manifestou a respeito do coiso, né? Mas não que ele é de lá. Enfim, eu acho que... mas é legal a história. É legal a história do Manziel, você pegar, ler antes também para assistir. Eu acho que é bacaninha, porque tinha muita expectativa nele. Eu lembro na época de estar discutindo. Pode até cortar, Clê, você tem razão. Estou mandando aqui o texto interno, é o Mike Evans mesmo. Não, beleza. Não precisa cortar nada, não. Aqui é podcast da vida real. Isso aqui é uma conversa de bar entre amigos. A gente tá suave. A galera vai gostar. Mas é isso. É legal ver a história dele. Eu lembro de até hoje. Para mim é muito. Eu tenho essa lembrança aqui muito, muito, muito fria. Terminar de jogar um futebol aqui no condomínio mesmo, sentar com os moleques e falar assim: caralho, eu acho que o Manziel vai sair antes, cara. Eu acho que tem muito potencial ali. Os caras só precisam trabalhar direito. E aí, quando ele vai pro Browns, cara, eu tenho até foto no meu Instagram ali fazendo piadinha do Show Me the Money com tipo, vestido como ele, assim, com aqueles roupão. Assim. Cara, é maravilhoso. Mas é legal, legal. Vale muito a pena assistir esse Untold, porque o agente dele conta como é que foi a preparação dele pré-draft, combine, as coisas que ele aprontou. Cara, é muito bom, vale a pena. Vale a pena assistir. Confiram. O Luquiba manda benzaço. E na próxima semana eu prometo que eu trago uma, mas eu vou trazer uma série. E vocês se preparem. A série já acabou, é de 2012, tem 3 temporadas. Como eu não terminei de assistir ainda, eu não posso recomendar. Mas eu terminarei. Vou me empenhar em maratonar e vou trazer para vocês. Eu tenho gostado muito dela. E ela continua sendo muito atual, apesar de ser de 2012. Mas é isso. Luquiba, Fernandão, beijo grande para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço. Todos vocês que estão aí, ficou passando o tempo todo aí embaixo, mas eu vou reforçar. tzbr.online/tznopan2023. Nos auxilie no maior projeto desta bagaça. E é isso. Beijo grande a todos. Nos vemos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, na mesma bate-semana da semana que vem. Eu me enrolei para falar esse tchau, mas é isso. Beijo.